Hoje no nosso Balanço Geral, como a gente sempre vem falando aqui no nosso programa, nós temos pedido, as nossas autoridades têm pedido para que as pessoas evitem aglomerações, certo? Mas olha só, com os parques fechados durante os fins de semana e feriados aqui na nossa cidade, o Teatro Municipal virou point de Uberlândia. A esplanada do teatro, aquele espaço aberto para eventos, tem sido utilizado para a prática de exercícios físicos, ponto de encontro de amigos e muito mais. E é sobre esse assunto que eu converso agora com o repórter Flávio Soares, ao vivo aqui no nosso Balanço Geral. E uma prova que, infelizmente, né, Flávio, isso vem acontecendo, é a quantidade de lixo que vem sendo descartada de forma irregular aí nessa esplanada do teatro. Bom dia para você, Flávio. Olá, Rafa, bom dia para você, uma excelente semana para todo mundo, viu? É isso mesmo, essa triste realidade que você relatou agora há pouco. A gente esteve aqui hoje mais cedo para mostrar a realidade e até agora, por volta de meio-dia, a gente percebe que o lixo continua por aqui. Foram muitas festinhas realizadas no fim de semana prolongado, principalmente no domingo. Dá pra gente ver que tem muitas garrafas de cerveja, latinhas, embalagens de isopor e papelão também espalhados aqui pelo local. Isso porque muitos grupos se reuniram aqui, nesses degraus da arena aqui do Teatro Municipal, como também no gramado. E olha o resultado disso, Rafa. Muito lixo. Algumas pessoas, tentando ser um pouco mais conscientes, até recolheram parte do lixo, colocaram nos sacos, em algumas caixas de papelão, mas isso não foi suficiente. O local ainda continua muito sujo. Nossa equipe, inclusive, acompanhou também no domingo à noite essa reunião que aconteceu. Muita gente reunida e assim, muito perto umas das outras. A gente via que as pessoas também não utilizavam máscaras de proteção. Isso é um grande problema, porque se as casas noturnas estão fechadas, os bares também, até o Parque do Sabiá, no domingo inclusive, não é aberto para esse tipo de atividade, o que aconteceu? As pessoas vieram para cá e utilizaram esse espaço da pior forma possível, viu, Rafa? A reportagem completa é ainda hoje aqui no Balanço Geral. É o nosso Balanço Geral começando nessa segunda-feira. Olha quanto lixo, ó. Para você que acompanha o nosso Balanço Geral, imagem ao vivo, essa é a esplanada do Teatro Municipal aqui da nossa cidade, essa parte aberta. Olha quantas e quantas garrafas de cerveja, lixos espalhados por tudo quanto é canto. E, infelizmente, prova que as pessoas não têm respeitado o isolamento social, o distanciamento social, e eu tenho uma reportagem que vai mostrar, inclusive, a aglomeração que estava acontecendo lá na esplanada do teatro hoje no nosso balanço. E eu quero que você comente esse assunto, fique à vontade lá no Facebook do Balanço Geral, mande o seu recado, participe com a gente. E olha, no fim de semana, o boletim da Secretaria de Saúde de Uberlândia trouxe números preocupantes e assustadores. Foram quase 600 casos confirmados da doença Covid-19 em apenas um dia. O Túlio Amâncio tem as informações ao vivo no nosso balanço, também está comigo nessa segunda-feira. Túlio, bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia para você, meu querido, bom dia aos amigos que acompanham o Balanço Geral. Pois é, saiu um boletim no sábado, saiu um boletim no domingo, mas o de sábado chamou muita atenção por conta do aumento de 111% no número de casos confirmados de Covid-19 aqui na cidade de Uberlândia. 539 casos, isso estava no boletim de sábado. Não que antes disso nós estivéssemos numa situação tranquila, né, Rafa? Os boletins que saíram antes de sábado estavam trazendo 100 e tantos casos a mais, 200 e tantos casos a mais. Mas aí chegou este sábado com 539 casos confirmados. Isso, claro, deixa a população impactada, impressionada com a situação, até porque não dizer assustada, né, Rafa? E nós... Túlio Amâncio, ao vivo no nosso Balanço Geral. Esse aumento foi por conta de empresas que estão realizando testes. Exatamente, empresas que estavam realizando testes, o Túlio está comigo ao vivo no nosso balanço, trazendo as explicações em relação a isso. Eu peço desculpa para você que o sinal deu uma interferida um pouquinho, mas hoje no Balanço Geral a gente preparou uma reportagem para explicar exatamente isso, né, Túlio? Isso, Rafa. Agora me ouve bem? Tá tranquilo? Perfeito. Então, a Secretaria de Saúde, Rafa, disse que empresas realizaram testes em massa
com os seus funcionários por conta de muita suspeita, né, de Covid-19, já que a gente sabe que o vírus tem avançado aqui na cidade de Uberlândia, e nós fomos procurados por funcionários de uma dessas empresas, de uma multinacional, onde eles revelam realmente que nessa processadora de alimentos, muitos funcionários estão com Covid-19, que nesse teste oferecido pela empresa, muitos foram diagnosticados com a doença. Então a gente vai abordar isso, vai trazer depoimentos de funcionários dessa multinacional e também, claro, o posicionamento da empresa. A reportagem vai ao ar daqui a pouco no Balanço Geral. Rafa. Obrigado, Túlio. Já, explicando para a nossa população por que desses números, o que aconteceu, gente? De repente, quase 600 casos aqui na nossa cidade em um dia. Já eu vou explicar direitinho para você sobre esse caso. Agora atenção que eu trago novos detalhes sobre um crime bárbaro, um feminicídio registrado na cidade de Uberaba. Depois que uma mulher foi morta pelo companheiro na cidade, a polícia conseguiu prender o suspeito do crime em uma cidade do interior de São Paulo. E hoje de manhã, agora há pouco inclusive, ocorreu uma coletiva da polícia sobre o caso. A Juliana Leal, claro, acompanhou de perto e tem todas as informações e principalmente respondendo aqueles questionamentos. Por exemplo, o que teria motivado um crime absurdo como esse? Juliana, bom dia para você. Oi, Rafa, bom dia a você que acompanha o Balanço Geral. Rafa, a motivação que o suspeito, Rafael Araújo, de 31 anos, justificou à Polícia Civil ciúmes, Rafael. Segundo ele, a Cristiane, a namorada dele, que ele matou na noite de quarta-feira, entre quarta-feira e quinta-feira, estaria traindo ele e por isso ele tomou essa decisão. Como você disse, a Polícia Civil, juntamente com a Polícia Militar aqui de Uberaba, deram uma entrevista, uma coletiva de imprensa, justamente para especificar, dar detalhes sobre esse crime que chocou aqui a cidade. Ao meu lado está o delegado Armando, doutor Armando, que saiu aqui de Uberaba, foi até a cidade de Ribeirão Preto, onde o suspeito foi preso. E eu gostaria, doutor, que o senhor explicasse para a gente como ele foi preso, como que a Polícia Civil de São Paulo chegou até o suspeito. Bom dia. Bom dia a todos. Juliana, é um episódio bastante trágico, né, que a população e os familiares de Uberaba sofreram com esse crime. E tão logo nós tomamos conhecimento desse crime, o delegado também que está à frente das investigações, Dr. Ciro, muito bem representou pela prisão preventiva do acusado e busca e apreensão do veículo que ele havia fugido. E interessante que esse veículo que ele fugiu é da própria vítima. Então ele se apoderou desse veículo e fugiu para o estado de São Paulo. E como nossas investigações já estavam bastante adiantadas, nós conseguimos rastreá-lo e identificar que ele estava na cidade de Ribeirão Preto, na cidade vizinha de Ribeirão Preto. E com o apoio dos militares de São Paulo, especificamente de Ribeirão Preto, conseguiram deter o acusado. E, doutor, o que ele disse, afinal? Como ele tentou justificar esse crime brutal? Em procedimento formal, no caso, o interrogatório do acusado, ele justificou que um tempo atrás ela já havia traído ele, né? E que ele usou até a expressão que dessa ocasião ele teve uma conversa franca com ela, né? E desta outra vez ele conseguiu instalar um hacker no telefone dela e conseguiu visualizar que ela estava conversando com outros homens. E em dado momento, na noite, os dois na cama, dormindo, em meio à discussão do casal, ele vai até a cozinha, se apodera de uma faca de cozinha e ele ainda dá até o detalhe, aquelas, doutor, do tipo enferrujada, né? Volta para a cama e dá o golpe fatal na vítima. Outro ponto que também chama atenção, até pela frieza do mesmo, é que ao dar esse golpe contra a vítima, ela ainda conseguiu gritar, né? E nisso o filho dela estava na residência. Ao que o filho sobe até o quarto da vítima e ele já saindo apenas fala: ajuda sua mãe, procura ajuda, e evade do local. O senhor já deu alguns sinais aí de que ele não teria se arrependido do crime, do que fez, mas o senhor percebeu que em algum momento ele teria demonstrado algum tipo de emoção ou se arrependido de ter matado a namorada? Juliana, muito pouco. Ele se arrepende durante todo o interrogatório, muito pouco, é bastante frio, é momentos assim que talvez ele consegue cair na realidade, mas depois ele volta para o mundo dele, o mundo virtual dele. Porque foi um crime que, como disse anteriormente, mexeu com toda a população e não só com os familiares da vítima, que também ficaram bastante chocados. Eu fiz até a restituição do veículo
né, que a gente conseguiu também recuperar. Os policiais de São Paulo ajudaram na recuperação desse veículo da vítima. E o pai dela solfejou que não precisava disso. Se ele não estava contente, era só ele separar dela. Doutor, agora a gente falou, o crime aconteceu na noite de quarta-feira, uma discussão entre o casal. A polícia militar foi chamada até o local por volta de 1h da manhã. Logo depois disso, com todas as informações repassadas à Polícia Civil, rapidamente a Polícia Civil conseguiu contatar a Polícia Civil de São Paulo, onde aconteceu em Ribeirão Preto a prisão do suspeito. Agora, justamente isso, ele foi preso lá, ele ainda está lá, ele vai responder por quais crimes e onde, em Minas Gerais ou em São Paulo, doutor? Nós conseguimos identificar que, além do crime de feminicídio, né, crime contra a mulher por questões de violência doméstica, ele também vai responder pelo crime de embriaguez ao volante, uma vez que durante a fuga dele até a comarca de Ribeirão Preto, ele fez alcoolizado no veículo da vítima. Então, além do crime de feminicídio, que pode pegar de 12 a 30 anos de prisão, ele também vai responder pelo crime de embriaguez ao volante. Doutor, muito obrigado pela disponibilidade em conversar com a gente. Rafael, portanto, o suspeito Rafael Araújo, de 31 anos, que confessou ter matado a namorada, Cristiane de Souza, de 39 anos, ainda está no estado de São Paulo, e nós vamos continuar acompanhando esse caso. Oi, Rafa. Aproveitando que o doutor Armando está aí, aliás, agradece ele pela disponibilidade de estar conversando com a gente ao vivo aqui no nosso balanço. Eu tenho alguns questionamentos, são dois, na verdade. Primeiro, o seguinte, realmente se comprovou durante toda essa investigação que era um casal que não apresentava nenhum tipo de briga, não tinha nenhum tipo de discussão, tanto o filho como também os vizinhos não percebiam nenhum tipo de discussão, nenhum tipo de briga. E outra questão também é o seguinte, se houve por parte da polícia aí durante essa investigação, uma forma que se entenda que ele planejou com antecedência esse crime. Doutor Armando, o Rafael está fazendo alguns questionamentos, primeiramente sobre o suspeito, porque a gente conversou com a Polícia Militar no dia, a gente conversou também com alguns vizinhos e com a família. Eles nos disseram que o crime chocou não só pela frieza, pela brutalidade, mas também porque o casal parecia ser um casal muito tranquilo. Durante as investigações, vocês descobriram algo aí que realmente apontasse que esse casal tinha algum sinal de violência ou foi realmente uma surpresa? Foi o primeiro acontecimento violento nesse casal? Segundo consta, Juliana, foi o primeiro acontecimento do casal. Os familiares da vítima estranharam o fato, né? Segundo eles, o autor tratava muito bem o pai da vítima e os familiares dela. Então foi um fato surpresa. O fato que chamou a atenção é que voltando ao interrogatório do autor, durante a oitiva do mesmo, ele fala que ele dedicou a vida inteira a ela, né? Indagado quanto tempo ela estava com ela, morando junto com ela, apenas 2 meses. E, doutor, outra questão, a gente foi na casa, mostrou que a casa é um sobrado, então fica o quarto do casal na parte de cima, o restante da casa, o quarto do filho na parte de baixo, a cozinha. Como é que foi? O crime foi premeditado? Porque se ele alegar que foi algo que ele fez, né, na raiva, ele teve que descer, pegar a faca. Como é que vocês estão levando essa investigação? Foi premeditado o crime? Juliana, nós trabalhamos com a hipótese, sim, de que o crime foi premeditado, tendo-se em vista que ele alega que ele queria dar uma correção nela. E, para tanto, ele disse que ele precisou se embriagar, né, ingerir bastante bebida alcoólica para chegar nesse ponto. Então a gente trabalha sim com essa hipótese e até porque ele já estava monitorando ela há algum tempo. Então isso chamou também bastante atenção. Muito obrigado, doutor. Rafa, tem mais algum questionamento para o doutor Armando? Muito obrigado, Juliana. Obrigado, doutor Armando, conversando com a gente ao vivo aqui no nosso balanço e, claro, esclarecendo a nossa população sobre esse crime absurdo, infelizmente registrado na querida cidade de Uberaba. E, claro, a Juliana está em cima, acompanhando tudo de perto, preparando, inclusive, uma reportagem com novos detalhes que você vai acompanhar durante a programação da TV Paranaíba e também no Cidade Alerta. Então, fique ligado aí na nossa programação. Obrigado, viu, Juliana? Obrigado pelas informações. Obrigado também ao delegado Armando conversando com a gente ao vivo aqui no nosso programa. E olha só, falando em violência, um homem foi esfaqueado em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ele estava em um bar quando foi surpreendido pelo autor do crime. As informações ao vivo com ele, o nosso repórter Elcio Fonseca. Elcio, boa tarde para você. Oi, Rafael, boa tarde a todos. Olha, o homem de 34 anos estava num bar no bairro Alvorada, no sábado à noite, aqui em Patos de Minas, quando ele foi surpreendido por esse outro homem.
Ele levou uma facada do lado esquerdo do peito, mesmo ferido, conseguiu ir para casa e lá foi socorrido por uma equipe do SAMU, depois levado ao Hospital Regional Antônio Dias aqui na cidade. Ele continua internado, mas felizmente não corre risco de morte. Até agora, o homem que deu a facada não foi encontrado pela polícia. A Polícia Civil também está no caso, aí junto com a Polícia Militar, investigando até para saber o motivo dessa facada, Rafael. Tá certo. Obrigado, Elcio, pelas informações. Qualquer novidade, você volta a participar com a gente. E você de Patos de Minas que sabe, tem alguma informação que ajude a polícia, entre em contato no 190, o telefone 181. E olha só, um terreno abandonado pegou fogo em Araguari. O repórter Flávio Soares tem as informações no nosso balanço. Flávio. Rafa, os bombeiros foram acionados por volta de 2h30 da tarde de ontem. Isso porque havia um incêndio numa residência. Só que quando os militares chegaram no local, perceberam que o fogo não estava nesse imóvel. Estava num amontoado de lixo. E que com o trabalho rápido aí dos bombeiros, as chamas não se estenderam até esse imóvel também, que não morava ninguém. Lá era usado como um depósito de material reciclável. Mas como os militares disseram, eles tiveram que agir muito rápido, tanto para combater o fogo, quanto para fazer o rescaldo ali daquela região, porque tratava-se de um material altamente inflamável. Então, novos focos de incêndio poderiam começar por ali e o fogo se espalhar rapidamente. Ninguém se feriu e, por enquanto, os militares querem saber as reais causas desse fogo ali naquele local, viu, Rafa? Obrigado, Flávio. Lembrando você que acompanha o nosso Balanço Geral, se deparar com um incêndio, uma queimada aí perto da sua casa, você pode compartilhar vídeos comigo através do WhatsApp e eu faço questão de mostrar aqui no Balanço, tá? 997-989900 é o meu WhatsApp. 997-989900. Você faz o programa junto com a gente. Ainda falando sobre Araguari, agora sim eu volto a conversar com o repórter Túlio Amancio, que 3 pessoas foram presas na cidade com notas falsas, né, Túlio? É isso mesmo, Rafa. Esse trio ele foi num depósito de bebidas. Eles fizeram a compra deles lá e pagaram com notas de R$20. Depois que eles foram embora, o dono do local, do depósito de bebidas, ele foi contar direitinho o dinheiro. Foi que ele percebeu que eram notas falsas, Rafa. Já de imediato ele ligou para a polícia, passou as características dos 3 homens, informou até o veículo que eles estavam. Então, com essas informações, a polícia conseguiu rastrear ali na região central e ainda, rapidamente, a polícia conseguiu localizar o veículo. Então, com essas pessoas, a polícia ainda encontrou 29 notas falsas que foram apreendidas. Os 3 foram presos pelo crime que cometeram, né, Rafa? E tanto as notas quanto essas pessoas foram trazidas aqui para a Polícia Federal na cidade de Uberlândia. Rafa? Obrigado, Túlio, pelas informações. Ó, e você que é comerciante, desconfie, viu, meu amigo? Fique atento sempre, tá? Fique muito atento. Você sabe muito bem, conhece muito bem as notas e perceber aí alguma alteração, verificar que são falsas, avise, por favor, a polícia. Um adolescente morreu após se envolver em um acidente na BR-365. Elcio Fonseca na tela do Balanço. Infelizmente, mais uma vez na BR-365. A 365 é notícia sempre aqui no nosso Balanço Geral em relação a acidentes, em relação a casos negativos, né, Elcio? Verdade, Rafael. Desta vez, esse adolescente, apenas 17 anos, perdeu a vida neste grave acidente. Foi ontem, aqui perto de Patos de Minas, mais perto ali do trevo de acesso a Santana de Patos, que é um distrito aqui da cidade. Ele estava conduzindo uma moto, esse adolescente, e ele bateu em um carro ali perto do distrito de Santana de Patos. Daí o adolescente, infelizmente, morreu na hora, logo após a batida. A moto, aliás, ficou destruída, dá para você, pessoal de casa, verem aí. E o motorista do carro que se envolveu no acidente, ele não parou no local. Ele ainda não foi identificado pela polícia, Rafael. Obrigado, Elcio, pelas informações. 17 anos, menor de idade, não tem carteira de habilitação, se envolveu nesse acidente na BR-365, aquele trecho de pista simples que é extremamente preocupante, perigoso e, lamentavelmente, acabou perdendo a vida. E falando em acidente, um outro grave acidente foi registrado, só que dessa vez na BR-262. Segundo as primeiras informações, um ciclista foi atropelado por um veículo que seguia sentido Uberaba a Araxá.
De acordo com o condutor do veículo, o ciclista atravessou a via de forma repentina, impossibilitando de evitar aí o acidente. A vítima de 67 anos foi encaminhada em estado grave ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM. Fica aqui a nossa torcida que ele consiga se recuperar. E agora, atenção você que acompanha o nosso Balão Geral, atenção trabalhadores, se envolve todos. A Caixa Econômica Federal divulgou o calendário de pagamento do saque emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o famoso FGTS. Eu pedi e ele está aqui, porque sabe como é que é, né? Esse cara aí não perde serviço, não. Esse aí, quando eu peço, tem jeito. Meu querido Danilo Cacheta, muito obrigado, viu? Ele que ficou o fim de semana todo, gente, preparando tudo para explicar claramente para você, trabalhador, quem tem direito a esse saque emergencial e como vai ser o cronograma de pagamento. Danilo, boa tarde para você, boa semana. Oi, Rafa, boa tarde para você, boa tarde a todos os telespectadores do Balanço Geral. Pois é, finalmente saiu o calendário, né, do saque emergencial do Fundo de Garantia. É bom só a gente esclarecer o trabalhador, porque os nomes são muito parecidos, né? Sim. Tem o auxílio emergencial, que é destinado aos informais, é uma coisa. O benefício emergencial, que é aquele que tem contrato ativo e que teve a suspensão do contrato de trabalho ou a redução da jornada de trabalho. E agora tem o saque emergencial do FGTS, que é uma outra situação e envolve todos os trabalhadores que já tiveram carteira assinada ou têm carteira assinada atualmente e têm algum dinheiro em alguma conta vinculada ao FGTS. Eu preparei aqui para vocês uma cartelinha para a gente explicar ponto a ponto cada uma dessas regras que já foram divulgadas na tarde de sábado pela Caixa Econômica Federal. Lembrando que essa portaria divulgada no sábado é, na verdade, uma complementação da medida provisória 946, que foi publicada lá em março, abril, se não me engano. Essa medida, ela já autorizava o saque emergencial do Fundo de Garantia a partir do dia 15 de junho. Então, agora a Caixa divulgou esses detalhes. Vamos ver primeiro aí na tela quem tem direito ao benefício. Bom, quem vai poder retirar esse saque emergencial? Bom, o trabalhador que tem contrato ou tem alguma conta vinculada ao Fundo de Garantia. Só que ele só vai poder sacar no máximo R$ 1.045, que é um salário mínimo. Então, mesmo que ele tenha 10 mil na conta do Fundo de Garantia, ele vai sacar só 1.045. Ah, mas ele tem só 600, ele vai sacar 1.045? Não. Se ele tem só 600, ele vai sacar só os 600. Então, o limite por trabalhador é de R$ 1.045. E aí tem uma segunda regrinha, né, Rafael? Lê aí o que está na segunda regrinha para gente. Considera a soma de todas as contas, começando com as de menor valor. Isso. Vamos supor, Rafael, você aí trabalhou numa empresa há 5 anos atrás. Certo. E aí você tem uma conta lá. Só que naquela época você saiu da empresa, você pediu demissão e não sacou o fundo de garantia. Então você tem um saldo lá. Esse saldo é menor do que o seu contrato atual de trabalho. Então, o que a Caixa vai fazer? Ela vai começar retirando as contas inativas de menor valor, depois as contas inativas de maior valor, depois as contas ativas de menor valor e as contas ativas de maior valor, nesta ordem. Então, ela vai começar pegando dinheiro naquelas contas inativas de um trabalho que você já deixou e não sacou o dinheiro. Isso é a mesma regra, Rafael, daquele saque imediato, que nós recebemos isso há 2 anos, lembra? O saque imediato, a Caixa também pagou até R$ 500 para o trabalhador e tudo mais. Então, agora é a mesma coisa, no limite de R$ 1.045, começando pela conta inativa de menor valor. Agora, o Danilo, um questionamento que já surge aqui, aliás, obrigado aos amigos do Facebook aí que acompanham o nosso Balanço Geral, é o seguinte: e aquele trabalhador que lá no Fundo de Garantia tem um valor menor do que um salário mínimo, ele vai poder sacar? Só o valor que ele tem, a quantidade que ele tem. Vamos supor que ele tenha 3 contas, Rafael, uma ativa e 2 inativas. Cada uma dessa conta, ele tem R$ 200. Então, no total, ele vai ter R$ 600. Ele vai sacar os R$ 600 das 3 contas
a que ele tem direito, entende? Bom, eu coloquei aqui, ó, alguns exemplos. Deixa a tela aí para a gente ver esse primeiro exemplo. É o exemplo da Maria. É um caso hipotético que eu coloquei aqui. A Maria foi demitida, na verdade ela pediu demissão da empresa A em dezembro de 2019. Então restou para ela um saldo do Fundo de Garantia de R$500. Ela agora, a mesma Maria, está empregada na empresa B. Nessa empresa B, ela foi contratada em janeiro de 2020 e ela já acumulou R$600. Então, quanto que ela vai receber, a Maria? Vai receber R$1.045. Isso significa que vai sobrar na conta dela, na empresa B, é a conta que ela está trabalhando hoje, um saldo de R$55, porque ela não vai receber os 1.100 a que ela tem direito nas duas contas. Vamos ver um exemplo aí do João, que eu coloquei também. O João está empregado desde janeiro de 2019. Nessa conta dele, ele tem R$2.000. Quanto que o João vai receber? R$1.045. É uma conta ativa. Então vai sobrar lá na conta do FGTS do João os R$955. Um terceiro exemplo, Rafael, eu coloquei como sendo do José. Boa. O José foi demitido da empresa em que ele trabalhava em dezembro de 2019. Nessa conta ele tinha R$400. Na verdade, aí ele não foi demitido, ele pediu demissão. Nessa conta que ele pediu demissão, ele tinha R$400. Agora ele está empregado e desde então, ou melhor, agora ele está desempregado, né? E desde então, quer dizer, ele foi demitido quando, Rafael? Final do ano passado, dezembro certo? de 2019. Isso. Significa que janeiro, fevereiro, março, abril, maio, ele está desempregado. E ele passou a receber o quê? O auxílio emergencial. Porque aí o povo ficou em dúvida, mas eu estou recebendo o auxílio emergencial, será que eu vou ter direito? Boa. O exemplo do José deixa claro isso aí, ó. Ele tinha, então, R$400 na conta inativa que ele pediu demissão, está desempregado desde o início do ano, ele vai receber quanto do saque emergencial? Os 400 que estavam na conta dele. Qual que é o saldo que vai sobrar na conta dele? 0. Só que ele vai continuar recebendo as parcelas do auxílio emergencial normalmente, porque uma coisa não interfere na outra. É bom a gente entender isso. Se você já recebe o auxílio emergencial, está recebendo, já recebeu a primeira parcela, está para receber a segunda, não tem problema. Você vai continuar recebendo as parcelas do auxílio emergencial, mesmo que você tenha direito numa conta inativa do Fundo de Garantia lá de trás. Você vai receber o saldo da conta e mais o auxílio emergencial, entendeu, Rafael? Lembrando que esse saldo do FGTS é seu, é um dinheiro seu, não é um dinheiro do governo, é um dinheiro que é seu e sempre vai estar lá à sua disposição quando você precisar. É um dinheiro que fica na conta do trabalhador, né, para quando ele ou vai comprar um imóvel, ou tem alguma doença, enfim, ou é demitido, porque o Fundo de Garantia, pelo tempo de serviço, ele resguarda o direito do trabalhador quando ele é demitido, é uma segurança dele para quando ele é demitido. Então tem algumas hipóteses que autoriza o saque desse dinheiro. Bom, Rafael, vamos ver então as formas de recebimento. Beleza, então, mas como que eu vou receber esse dinheiro? São duas datas, Rafael. A primeira data, a data mais próxima, é só por crédito em conta. Ele vai ser depositado numa conta social digital, é o Caixa Tem. É esse mesmo aplicativo que a gente vem falando do auxílio emergencial. Quer dizer, todos os trabalhadores do país vão ter uma conta aberta no Caixa Tem. Essa conta, a primeira data, é só para pagamentos eletrônicos, digitais, como, por exemplo, pagamento de boleto bancário, pagamentos de contas digitais, ou contas de talão, de CEMIG, de água, etc. e tal, ou a compra pelo cartão de débito virtual. O que é a compra no cartão de débito virtual? Você vai numa loja e compra alguma coisa, um combustível, algum alimento, etc. e gera um QR Code. Lá pelo QR Code do aplicativo Caixa Tem, vai gerar um código, esse código é registrado na maquininha e você consegue fazer alguma compra com esse dinheiro do saque emergencial. Então a primeira data é só para isso, ou pagar boleto no Caixa Tem, ou fazer compras digitais aí pelo Caixa Tem. Tá aí o aplicativo, né, Rafael? Você está mostrando aí? Exatamente. Cuidado com fraude, viu, gente? Preste muita atenção na marca direitinho. Caixa Tem, vai lá na loja de aplicativos do seu celular, do seu smartphone e baixe. Como explicou o Danilo,
todo trabalhador vai ter essa conta social, o Caixa tem. E vai facilitar demais, vamos combinar, né? Vai facilitar demais, inclusive, para as pessoas terem acesso à quantidade, ao valor que tem lá à disposição do trabalhador. E aí tem uma segunda data, Rafael, que vai ser liberado depois, que é para saques em espécie e transferência eletrônica. Isso significa que nessa segunda data, o cidadão vai poder sacar o dinheiro nos terminais da Caixa Econômica ou então nas casas lotéricas, usando aquele código de segurança que é gerado pelo aplicativo Caixa Tem, ou então ele vai entrar no Caixa Tem e fazer a transferência do dinheiro para alguma conta de qualquer outro banco, da Caixa ou de outro banco que ele tenha e transferir o dinheiro. Então, tem que entender o seguinte: primeira data, só compras e pagamentos pelo Caixa Tem. Segunda data, saque em espécie e transferência bancária. Vamos ver então agora o calendário que foi divulgado pela Caixa, que diz respeito à data de aniversário do cidadão. Na verdade, o mês de aniversário do cidadão. Então, Rafael, você vai lendo aí, ó. Atenção. Essa primeira data que eu falei é a data em que o crédito vai estar em conta para pagamentos eletrônicos no Caixa Tem. A segunda data, ele vai poder sacar o dinheiro ou transferir o dinheiro. Vai aí, Rafa. Atenção, nascidos em janeiro, preste atenção, está aí na tela bem claro. Crédito em conta no dia 29 de junho, segunda-feira, disponível para saque e transferência a partir do dia 25 de julho, um sábado. Nascidos em fevereiro, crédito em conta dia 6 de julho e disponível para saque e transferência dia 8 de agosto, ok? Nascidos em março, 13 de julho, o crédito vai estar disponível em conta, disponível para saque e transferência no dia 22 de agosto. Atenção, você que nasceu em abril, estará disponível o crédito em conta no dia 20 de julho e estará disponível para o saque e transferência no dia 5 de setembro. Nascidos em maio, crédito em conta dia 27 de julho, disponível para saque e transferência no dia 19 de setembro. Nascidos em junho, crédito em conta dia 3 de agosto, disponível para saque e transferência no dia 3 de outubro. Nascidos em julho, atenção você que nasceu em julho, crédito em conta dia 10 de agosto, disponível para saque e transferência dia 17 de outubro. Nascidos em agosto, crédito em conta dia 24 de agosto e disponível para saque e também para transferência, também no dia 17 de outubro. Nascidos em setembro, dia 31 de agosto estará disponível o crédito na conta, no aplicativo lá também, e disponível para saque e transferência dia 31 de outubro. O mesmo acontece com o pessoal que nasceu em novembro, dia 14, em outubro, aliás, dia 8, em outubro vai estar com crédito em conta dia 8 de setembro e disponível para saque dia 31 de outubro. Quem nasceu em novembro, como eu nasci em novembro, dia 14 de setembro estará o crédito disponível em conta, dia 14 de novembro estará disponível para saque e transferência. Quem nasceu em dezembro, dia 21 de setembro estará disponível o crédito em conta e no dia 14 de novembro também você vai conseguir realizar saques e transferências. É isso, né, Danilo? É isso, Rafael. É um calendário bem extenso, ele vai até o fim do ano, como vocês observaram aí, a última listagem, né, para botar a mão no dinheiro mesmo, é só dia 14 de novembro. Então você tem aí, por exemplo, os nascidos em agosto aí do lado, ó, podem receber no dia 31 de agosto, mas pôr a mão no dinheiro mesmo, se ele quiser, só 2 meses depois, lá para 31 de outubro. É bom a gente esclarecer isso, porque é diferente do que estava sendo feito antes. Por exemplo, o saque imediato, ele foi pago diretamente na conta do trabalhador. Por exemplo, ele tinha uma conta poupança, então a Caixa já depositava automaticamente nessa conta poupança. Agora não é assim. Agora todo mundo vai ter uma conta social digital aberta na data aí desse calendário. A partir desse dia, ele baixa o aplicativo Caixa Tem que você já mostrou, Rafael. Sim. Pode fazer pagamentos eletrônicos ou compras também por meio do QR Code, ou esperar essa segunda data, que está na coluna aí do lado, ó, Sim. e para poder sacar o dinheiro nas casas lotéricas e agências da Caixa, ou fazer transferência bancária para uma outra conta de outro banco privado que ele tenha.
Tem custo a transferência? Não tem custo a transferência, não tem custo de manutenção essa conta social digital. Ela pode fazer movimentações financeiras no valor de até R$5.000 por mês. Aí eu trouxe mais um exemplo, depois que você mostrou o calendário, da dona Maria, que a gente falou dela agora há pouco. Né? Ela tinha R$ 1.045 a receber, nasceu em maio, então ela vai ter o crédito digital para ela fazer compras e tal no dia 27 de julho. E para ela sacar o dinheiro ou transferir para outra conta dela, só lá no dia 19 de setembro. Então, o trabalhador tem que fazer essa dissociação para não se confundir, senão vai todo mundo lá para a Caixa sacar o dinheiro nessa primeira data e não vai ter o dinheiro lá. Porque, por enquanto, na primeira data, é só para movimentação eletrônica e também não serve para fazer transferência. Viu, Rafael? Então, para a gente esclarecer bem. Bom, tem mais uma cartelinha aí que eu preparei para a gente explicar também ao trabalhador quais são as possibilidades de cancelamento. Até a Andréia Rocha mandou uma mensagem aqui no Facebook do Balanço Geral agora há pouco, perguntando, mas eu não quero. E o trabalhador tem direito, porque o dinheiro que não for sacado, ele continua na conta do Fundo de Garantia. E como nós dissemos há pouco, o Fundo de Garantia é uma segurança do trabalhador. Vai que ele é demitido depois e precisa sacar esse dinheiro. Vai que a pessoa está juntando para comprar um imóvel. Isso. Então, por exemplo, se o cidadão não quiser sacar o dinheiro, ele tem a opção de fazer o cancelamento desse crédito automático. O cancelamento precisa ser feito até 10 dias antes da data do crédito. Então você falou aí, por exemplo, dos nascidos em janeiro. A data do crédito em conta vai ser dia 29 de junho. Isso. Então 10 dias antes, no dia 19, quer dizer, essa semana, ele precisa entrar no site da Caixa e manifestar dizendo que não quer o crédito automático. Mas aí você me pergunta, Rafael, mas aí beleza, não fiz, perdi a data. O dinheiro já foi depositado lá no Caixa Tem. O que acontece? Aí é só não movimentar. Se o dinheiro for depositado no Caixa Tem e não for movimentado até o dia 30 de novembro, ele vai voltar para a conta do Fundo de Garantia com todas as correções, o trabalhador não vai ter nenhum prejuízo, é o que informou a Caixa. Então, primeira hipótese é ir lá e cancelar o débito. Se não fez isso, deixa o dinheiro lá no Caixa Tem, não movimenta ele retorna para a conta do FGTS corrigido lá no dia 30 de novembro. E aí você fala assim, então eu quero saber se eu tenho direito, que dia que o meu vai estar liberado, e eu quero também fazer a opção por não debitar, né, não fazer o crédito automático. Então são dois canais que a Caixa já disponibilizou a partir de hoje. Hoje de manhã, antes de vir aqui fazer essa participação com você, eu fiz questão de entrar lá no site, conferir se estava tudo certinho. É esse o site aí, ó, fgts.caixa.gov.br. Eu fiz uma simulação aqui com os meus dados e já está lá a informação, o dia que eu vou receber, pela data de nascimento, o valor que eu tenho direito, qual conta que foi debitado esse crédito do Fundo de Garantia. Aí eles disponibilizaram uma segunda opção, que é naquela central do 111, sabe, Rafael? Certo. Só que aí é na opção 2. A opção 2 vai ser destinada para fazer consultas do saque emergencial do FGTS. Nós temos o site aí? Isso, acabei de acessar o site, vamos pôr na tela, por favor? Acabamos de acessar o site para mostrar para o trabalhador. Tá aí, me explica, Danilo. Esse aí, você vai nessa coluninha do meio aí, saque emergencial FGTS. Coloca em acessar e aí ele vai pedir os dados. Primeiro pede o CPF e depois do CPF uma senha de cadastro. Essa senha de cadastro, Rafael, é a senha de cadastro no FGTS. Ela pode, se você não tem, o trabalhador não tem, Sim. Ele pode fazer ali na hora mesmo, já faz um cadastro bem rápido e emite uma senha. É uma senha de segurança para ele ter consulta. Se ele já tem essa senha, aí é só digitar a senha e as informações vão aparecer. Uma outra hipótese, se o trabalhador quiser aguardar, a partir do dia 19 de junho, essa mesma consulta já estará disponível também no Internet Banking para os clientes da Caixa e também no aplicativo FGTS, que é um outro aplicativo exclusivo para o FGTS a partir do dia 19. A partir de hoje, nesse site aí, basta colocar o CPF e cadastrar uma senha. Danilo, vamos responder alguns questionamentos? Eu já separei um aqui. Deixa eu agradecer a minha querida Ana Flávia Chagas. A Ana Flávia faz um questionamento que a gente não falou, que é o seguinte. Rafael, eu consigo sacar esse valor com o meu cartão cidadão sem utilizar o aplicativo?
Não, porque, por enquanto, o pagamento é só digital. Então, todo mundo vai ter que movimentar pelo Caixa Tem. Todo mundo. Se não quiser o Caixa Tem, aí aguarda aquela segunda data e faz uma transferência bancária para uma outra conta. Ou emite o código e saca em dinheiro na casa lotérica e nas agências da Caixa. Então, não precisa do cartão do cidadão. Cartão do cidadão, hora nenhuma, vai ser utilizado. A Arumi, se eu errei o nome, desculpa, viu, meu anjo? Arumi, ela manda o seguinte: Rafael, eu tenho só uma conta salário. Eu consigo fazer o depósito, ou seja, a transferência nessa conta salário também? Bom, ela pode conseguir fazer a transferência na conta salário, mas ela vai precisar aguardar aquela segunda data, né, Rafael? Então, Sim. É melhor, o que ela faz? O que a Caixa tem dito? Gente, vamos aproveitar, vamos fazer a movimentação eletrônica para evitar a circulação de dinheiro. Até porque o governo está com dificuldade de imprimir a moeda, Rafael. A Casa da Moeda vai ter que imprimir mais, porque a circulação de dinheiro no país aumentou por conta desses benefícios do governo. Ai, então, que medo da inflação. O governo está incentivando o quê? Gente, vamos fazer a movimentação digital para evitar ter que imprimir moeda. Então, o que ela pode fazer? No dia que for liberado, ela vai e faz compras, paga contas, tudo pelo aplicativo Caixa Tem. É mais fácil e mais rápido. Tem mais gente mandando recado, não quer que seja identificado. O seguinte, quando a empresa não faz o depósito do FGTS? Essa é uma outra discussão em que, infelizmente, acontece com muitos trabalhadores, né? Sim, é muito boa a pergunta, porque quando a empresa não depositou, o trabalhador não recebe. Isso é como se fosse uma poupança. A empresa tem que ter feito os depósitos para ele ter direito. Então, se a empresa não depositou, ele não vai receber. O que acontece? Nesse caso, ele pode fazer uma denúncia no Ministério Público do Trabalho, para o Ministério Público abrir um procedimento e notificar a empresa para a empresa fazer os depósitos correspondentes. Mas se ele não tiver o depósito lá, ele não vai conseguir receber. Uma outra hipótese, Rafael, a medida 946 também autorizou as empresas a atrasar os depósitos do Fundo de Garantia referente às competências de maio e junho. Então, por exemplo, se a empresa não pagou o FGTS de maio e junho desse ano, pode ser que ela tenha autorização do governo dentro dessa medida provisória. Então, muitas empresas, por conta da pandemia, não fizeram o depósito agora. Aí o trabalhador talvez esteja contando com esse dinheiro desses 2 meses. O dinheiro desses 2 meses não vai estar nessa soma, se a empresa tiver aderido a dilatar o prazo, né? Então, ela só vai começar a pagar depois de julho, num parcelamento, a individualização do recurso vai ser feita pela Caixa, ou seja, nesses 2 meses, caso a empresa não depositou, não é que ela esteja errada, é porque ela tem o direito de atrasar o pagamento do Fundo de Garantia, o próprio governo autorizou isso. E é uma preocupação muito grande, principalmente com aquele funcionário novo, aquele que começou a trabalhar esse ano, que esses 2 meses fariam toda a diferença para ele receber um salário mínimo integral, por exemplo. Vamos supor que ele começou a trabalhar recentemente e esses 2 meses aí, seja ajudaria. Lá R$300, somando os dois, um depósito de R$300. Ele não vai ter esses 300 na soma de um salário mínimo até um salário mínimo que ele tem direito, né? Bom, existem muitas e muitas pessoas que estão fazendo questionamento sobre o calendário. Esse calendário foi divulgado pela Caixa no sábado, inclusive, a gente acompanhou de perto tudo isso. Estamos esmiuçando para você de casa entender direitinho como é que vai funcionar. E as pessoas estão falando, nossa, Rafael, mas vai demorar demais para eu pegar o dinheiro, vai demorar demais. E a orientação, que não é só minha e do Danilo, mas também de quem trabalha na Caixa, da Superintendência da Caixa, é a utilização do aplicativo. Que é muito melhor eu utilizar o aplicativo e já fazer a movimentação desse dinheiro que eu tenho direito, do que ficar esperando, né, Danilo? Esperando para tentar fazer o saque depois numa casa lotérica ou numa agência bancária. E lembrando mais uma vez, Danilo, por exemplo, eu consigo pagar que tipo de conta pelo aplicativo? Você pode pagar qualquer boleto bancário que tenha, né, aquele código de barras, pode pagar conta de luz, conta de água. Então, o aplicativo ele facilita muito nesse sentido. Aí as pessoas estão falando, até eu vi uma telespectadora agora há pouco comentar no nosso Facebook, né, Rafael? Ela disse assim, mas esse calendário não é nada emergencial. Realmente o prazo dele é um pouco longo, mas é porque a Caixa também fez muitos pagamentos, são bilhões de reais do auxílio emergencial, ainda está pagando, né, a segunda e a terceira parcelas, agora o governo já pensa em aumentar para mais 2 parcelas do auxílio emergencial com um valor menor. As pessoas que receberam o auxílio emergencial, a primeira parcela depois do dia 30 de abril, ainda não receberam a segunda. Então a Caixa também ela precisa se organizar.
A operacionalização disso é uma operação muito grande. Sim. Só para você ter uma ideia, a estimativa dos trabalhadores que vão receber esse fundo de garantia aí agora são 60 milhões de brasileiros. É muita gente. Então, a Caixa fez um calendário maior, mais longo, com prazo maior, porque ela também precisa se organizar para fazer esses pagamentos, né? Bom, vamos lá. O último questionamento, a gente está conseguindo responder todos, é a Fabiana Ferreira e ela faz um questionamento importante. Rafael, e o PIS? Há alguma alteração no PIS por causa do saque do FGTS? Não, o PIS não tem nada a ver com o fundo de garantia, é uma outra política. O Programa de Integração Social é um recurso que vem do governo federal, ele tem outra iniciativa, não tem nenhuma alteração com relação ao pagamento do PIS por enquanto. A que pese ainda, a Caixa não divulgou o calendário de pagamentos do PIS, que vai ainda aparecer aí nas próximas semanas, para a gente ver como que vai ser o pagamento nesse ano. Por enquanto ainda não se tem notícia disso, mas o PIS nada alterou. Tá certo. Bom, Danilo, muito obrigado mais uma vez por estar aqui junto com a gente, explicando, respondendo alguns questionamentos, deixando da forma mais clara possível para o trabalhador. Eu sei que são muitos e muitos que querem receber esse dinheiro, que vai ajudar em muito nesse momento de crise econômica por causa da pandemia. Muito obrigado, viu, Danilo? Obrigado. Obrigado você de casa, viu, que sempre participa com a gente. E ainda falando em acidente, um veículo capotou na BR-050, sentido a cidade de Uberaba. O acidente foi na manhã de hoje, né, Túlio? Você esteve lá, né? Isso, Rafa, foi no finalzinho da manhã, por volta das 11 horas, em cima do viaduto Monteiro Lobato, aquele na 050 que passa sobre a Avenida Floriano Peixoto, sabe? A mulher que estava dirigindo o carro, apesar do veículo ter capotado, na medida do possível ela está bem, ela teve ferimentos leves e ela contou para os bombeiros, Rafa, que seguia na faixa dela normalmente quando foi tocada por um caminhão. Quando ela foi tocada por esse caminhão, ela bateu naquela mureta de proteção e acabou capotando o veículo. O carro ficou todo danificado, como nós temos aí na imagem. Acontece, Rafa, que o motorista do caminhão não parou não, viu? Apesar de ter tocado no veículo dela, não dá para dizer nem que ele não viu a batida, apesar de ter tocado no veículo da moça, da vítima, ele seguiu viagem, não parou para prestar socorro. A suspeita é que ele tenha tentado desviar de um buraco, mas isso ainda vai ser apurado. Eu conversei com um bombeiro que estava à frente da ocorrência, o tenente André Mariano, e ele deu mais detalhes. Vamos ouvi-lo. Segundo relata a testemunha, a condutora do veículo, é deslocada pela rodovia com seu veículo de passeio, quando por motivo ignorado, aqui na altura dessa quilometragem, um caminhão teria jogado para o lado dela. Para evitar a colisão com o caminhão, ela já jogou para o lado que vinha capotar. A guarda móvel chegou ao local, a vítima já estava fora do veículo, com bastante dor no ombro, foi imobilizada e conduzida ao hospital para avaliação médica. As equipes também de salvamento e resgate apareceram no local para retirar o veículo, prevenção contra incêndio e alguma situação nessa área. Então, ela disse que alguma irregularidade na pista teria jogado o caminhão para cima dela. Ela não sabe precisar qual foi o motivo real. O caminhão não parou, ele bateu no lateral do carro dela e evadiu. A equipe de salvamento vai fazer a aplicação de serragem, retirar toda a sujidade da pista e o óleo para evitar novos acidentes no local. O local ficou interditado, Rafa, por mais ou menos 40 minutos, mas agora o trânsito está normal nesse ponto da BR-050. Tiraram o óleo da pista já. E a motorista do veículo ela foi levada para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia e deve receber alta ainda hoje, Rafa. Agora, ô Túlio, você esteve ali no local, inclusive, conversando com as pessoas, percebendo a movimentação é muito grande ali, muito grande mesmo. E percebeu também, né, Túlio, que tem alguns trechos da pista ali que tá terrível, tem buraco para tudo quanto é lado. Será que o caminhoneiro não quis desviar, não, desses buracos e acabou se envolvendo no acidente, Túlio? Pode ter acontecido isso? Pois é, Rafa, essa é uma das hipóteses, viu, que serão trabalhadas aí para descobrir a causa desse acidente. Nós vimos, o repórter cinematográfico Ismael Cristiano, inclusive, fez imagens de alguns buracos nesse trecho da 050 e a própria condutora do veículo contou para os bombeiros que, por conta dessas irregularidades, por conta dos buracos, pode ser que o caminhoneiro tenha estado desviado do buraco e acabou atingindo o carro dela. Mas o que me chama a atenção, e com certeza também te chamou a atenção, Rafa, é que o motorista não parou, né?
Isso é uma coisa muito séria. Eu não sei como uma pessoa é capaz de provocar um acidente e não parar para verificar se a outra pessoa, qual é a situação da outra pessoa, né? Se ela está bem, se ela está mal. Essa é uma questão muito séria, né, Rafa? Perfeito, isso tudo, meu amigo Túlio Amâncio. Lamentavelmente, como que pode uma pessoa se envolver num acidente como esse e ir embora, né, e simplesmente sair do local sem prestar nenhum tipo de socorro? É um absurdo. E quantos acidentes acontecem dessa mesma forma e quantas pessoas que não são socorridas imediatamente. Lamentável, viu? Lamentável. E a gente cobra, claro, os responsáveis por essa via para que aconteça uma manutenção sempre ali naquele trecho, naquele local, porque os acidentes são constantes e os motoristas reclamam demais em relação às condições da via. E olha só, ainda falando em acidente, uma mulher morreu e cerca de 14 pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo uma van e um caminhão. O Elcio Fonseca tem as informações. Onde é que foi isso, hein, Elcio? Rafael, esse acidente foi hoje de madrugada na rodovia Assis Chateaubriand, no estado de São Paulo. Mas a van era aqui de Patos de Minas. A van é de uma associação que dá apoio a pessoas com câncer aqui na cidade. Então todos estavam indo ao Hospital do Câncer de Barretos, mas aí a van bateu na traseira de um caminhão carregado com cana-de-açúcar e a mulher era uma das passageiras que estava indo ao Hospital do Câncer fazer tratamento lá em Barretos e ela infelizmente morreu na hora, logo após a batida. Todos os outros ocupantes da van, 13 pessoas, mais o motorista, ficaram feridos. Foram levados a hospitais ali mais próximos do local do acidente, no estado de São Paulo. Tem até gente aqui de Patos de Minas já lá no estado de São Paulo acompanhando essas pessoas nos hospitais, mas ainda não há informação do estado de saúde dessas outras pessoas. Repito então, 13 pessoas que fazem tratamento contra o câncer lá em Barretos, aqui de Patos de Minas, mais o motorista da van. Rafael, todos feridos e ainda essa mulher, outra que fazia tratamento lá no hospital de Barretos, infelizmente perdeu a vida nesse acidente hoje de madrugada, Rafael. Que tragédia, hein? Que tragédia. E a gente continua acompanhando, torcendo pela recuperação de todos os envolvidos. Obrigado, Elcio. Olha só, um condutor inabilitado ficou ferido em um acidente na MG 230, em Serra do Salitre. Flávio Soares também junto comigo tem as informações. Flávio. Ô Rafa, a Polícia Militar Rodoviária foi acionada ontem por volta de 7h45 da noite. Tratava-se mesmo de um capotamento e com vítima. Quando os militares chegaram no local, o homem de 30 anos de idade já havia sido socorrido e levado de ambulância para o Hospital Municipal de Serra do Salitre. Só que ele teve vários ferimentos na cabeça, inclusive cortes também na nuca, e pela suspeita de traumatismo craniano, pela gravidade, teve que ser transferido para o Hospital Regional de Patos de Minas. Segundo uma mulher testemunha que estava no veículo minutos antes, ela disse que o motorista corria muito e justamente por isso teve uma discussão com ele. Pediu que ele parasse o carro para ela descer. Ela desceu e logo depois ele capotou numa curva muito acentuada. Então provavelmente a imprudência está relacionada aí à causa desse acidente. Segundo os militares, Rafael, durante a fiscalização, perceberam que tanto o motorista era inabilitado, quanto o veículo também não estava com licenciamento em dia. Ele continua em observação e o carro foi removido ao pátio particular. Rafa, com você. Tudo errado. Obrigado, Elcio, pelas informações aqui no nosso Balanço Geral. Claro, a preocupação em relação a tudo isso que a gente vem falando tem o objetivo principal de evitar a contaminação pelo novo coronavírus, já que a estrutura do sistema de saúde não comporta tantos casos. No domingo, o prefeito anunciou a abertura de mais 10 leitos de UTI na rede municipal em Uberlândia nos próximos dias para atender a demanda de pacientes. E segundo o último boletim, são apenas 4 leitos de UTI disponíveis na rede municipal. Túlio Amâncio tem os números e conta pra gente, né, Túlio? Isso, Rafa, isso representa que 94% dos leitos de UTI da rede municipal estão ocupados. Como você disse, são 4 leitos apenas vazios, isso segundo o último boletim que saiu ontem à tarde. E esse boletim ainda traz os seguintes números, Rafa. Segundo a Secretaria de Saúde, são 3.770 casos confirmados da doença aqui na cidade de Uberlândia, 171 novos casos de sábado para domingo. São 57 mortes e 3 mortes estão sendo investigadas para ver se aconteceram por Covid-19 ou não. E a Secretaria de Saúde, Rafa, agora está divulgando também
a ocupação dos leitos, somando os leitos da rede pública e da rede privada, e nós vamos passar esses números agora aqui no Balanço Geral também ao vivo, tá, Rafa? Somando os leitos dos hospitais privados e da rede pública, são 73 leitos de UTI que tem na cidade de Uberlândia. 58 estão ocupados e 15 estão disponíveis, segundo o último levantamento divulgado pela Secretaria de Saúde. E também nós temos o levantamento dos leitos de enfermaria, que são direcionados para a Covid-19, tá? Tudo isso que eu falei aqui, esses leitos de UTI são direcionados para a Covid-19 e também aqui a enfermaria direcionado para a Covid-19. São 161 leitos de enfermaria, 89 estão ocupados e 72 estão vazios. Rafa. Obrigado, Túlio, trazendo esses números. Lembrando que essa tela é uma tela nova, que vem sendo divulgada agora também pela Secretaria Municipal de Saúde, para esclarecer em relação ao número de leitos disponíveis aqui na cidade de Uberlândia, tanto na rede pública quanto também na rede particular. Lembrando que você pode acompanhar um gráfico diariamente em relação à evolução dos casos através de um site disponível da prefeitura, que é uberlandia.mg.gov.br/coronavírus. Acesse lá tem todas as informações, tem também um gráfico sobre a evolução dos casos, tem também em relação às pessoas que perderam a vida, infelizmente, por causa da Covid-19, a relação dos bairros onde essas pessoas moravam. E olha só, 410 pessoas estão com Covid-19 em Uberaba. 14 pessoas, infelizmente, já morreram na cidade. 15 pessoas estão internadas e 214 já se recuperaram, de acordo com esse boletim que foi divulgado também ontem à tarde da cidade de Uberaba por parte da Secretaria Municipal de Saúde. E uma agência bancária acaba de ser interditada em Uberaba. O posto de atendimento avançado do Banco do Brasil, do bairro Boa Vista, teve o atendimento suspenso pelo PROCON do município. É o seguinte, o banco apresentava alvará vencido no ano de 2019 e não cumpria com as exigências do decreto municipal, como a disponibilização de barreiras sanitárias e mecanismos para contenção de aglomeração. Além disso, o banco não possuía o termo de responsabilidade exigido pelo decreto municipal e disponibilizado através do site oficial da Prefeitura de Uberaba. A agência tem 10 dias para apresentar defesa ao PROCON e poderá ser reaberta após regularização da situação do alvará e do cumprimento das obrigações sanitárias. A assessoria do Banco do Brasil informou que todas as agências do país passaram a operar em contingenciamento desde o início da pandemia, em março. As unidades adotaram a triagem de acesso às salas de atendimento, além de observar o distanciamento seguro entre as pessoas. No caso da agência interditada, informou que teve um aumento na movimentação devido ao pagamento do funcionalismo estadual. Disse ainda que já providencia a regularização do termo de ajuste sanitário, que indicou pela sinalização da calçada em frente da unidade com marcação de distanciamento mínimo entre os clientes. Lembrando, todas as empresas precisam atender aos critérios adotados pelo governo municipal de cada cidade. Então, essas empresas precisam estar atentas aos decretos que estão sendo expedidos em cada cidade e respeitar devidamente essa regulamentação. Isso em Uberaba, aqui em Uberlândia e toda a nossa região, viu? E o repórter Flávio Soares agora tem os números atualizados aqui do estado de Minas, números divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Flávio. Rafa, esse último boletim epidemiológico foi divulgado hoje e a grande preocupação é realmente com a questão do distanciamento social, das empresas privadas, como também instituições públicas, cumprirem o que é determinado pelos decretos municipais e pelos comitês de enfrentamento à Covid-19 também de cada município. A gente falando então dos dados aí de Minas Gerais, a gente já tem casos confirmados 21.728. São 9.694 casos em acompanhamento. E a grande preocupação também em relação às mortes.
mortes, já são 481 óbitos confirmados. E vale ressaltar também a preocupação dos municípios e do estado de Minas em relação à quantidade de leitos que estão disponíveis na rede pública de saúde. Rafa. Obrigado, Flávio, pelas informações, dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde. Gente, um servidor da Prefeitura de Iturama foi preso suspeito de tráfico de drogas. O Túlio Amâncio tem as informações. E a polícia encontrou a droga onde, hein, Túlio? Rafa, no carro dele, recheado de drogas. A prisão aconteceu no interior de São Paulo, na cidade de São José de Rio Preto. Segundo a polícia, ele aparentava estar muito nervoso quando foi abordado. E aí, com a ajuda de um cão da PM, eles encontraram 38 tijolos de droga no painel do carro, sendo 21 de cocaína e 17 de crack. A droga vinha do Paraguai e seria distribuída em Rio Preto e Catanduva, duas cidades do interior de São Paulo, Rafa. Segundo a polícia, o motorista ele trabalha na prefeitura da cidade de Iturama e foi preso em flagrante. Nós procuramos a prefeitura de Iturama para recebermos aí um posicionamento do município em relação à prisão do servidor, mas nós não fomos atendidos. Rafa. Obrigado, Túlio. E claro, a gente continua aguardando um posicionamento por parte da Prefeitura em relação a esse servidor que foi preso com tanta droga assim, né? Com tanta droga. E claro, tendo posicionamento, a gente informa você de casa que acompanha nosso balanço. Deixa eu voltar a conversar com meu amigo Flávio Soares. O Flávio Soares hoje também participando ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, trazendo informações. E você está vendo que o Flávio Soares está em frente ao aeroporto de Uberlândia. Como o pessoal tem utilizado muito nas redes sociais. E vontade de viajar, né, meu filho? Vontade de viajar, de fazer um voozinho para cá, para lá. Bom, mas vamos falar sobre o aeroporto. Já tem companhia funcionando normalmente aí no aeroporto? Como é que está a situação, Flávio? Rafa, olha, normalmente não, né? Uberlândia, que é o aeroporto da cidade, chegou a ter 30 pousos e decolagens em um único dia. Agora, por exemplo, desde maio, apenas a Azul havia voltado a operar aqui na cidade. E só com 4 voos semanais. Isso para Campinas, para o aeroporto de Viracopos. Porque ele é importante, inclusive, porque faz muita escala também para outras capitais, como também para outros países. Agora, às 2h30 da tarde, vai ter um voo pela Latam. Que a Latam retornou também às atividades com voos aqui do aeroporto de Uberlândia, ainda só para a capital Belo Horizonte e para São Paulo. E a Gol, ela volta também a operar aqui na cidade no dia 1º de junho, então, a Gol volta a operar aqui na cidade. Como eu falei, né, Rafa? As operações voltam aos pouquinhos. Segundo a Infraero, o aeroporto de Uberlândia, no mês de maio, teve uma redução de 60% em pousos e decolagens, em comparação com o igual período do ano passado. E a situação, ela vai se normalizando, viu, Rafa? Mas bem devagar. E a gente percebe que a movimentação aqui ainda é muito pequena. Algumas pessoas que estão chegando para o voo, então, da Latam, de 2h30 da tarde. Rafa, é com você. Flávio Soares, direto do aeroporto, morrendo de vontade de viajar. E Flávio, você estava querendo viajar para onde, meu amigo? Se pudesse. Rafa, para São Paulo já estava de bom tamanho, viu? Passar um fim de semana lá. Mas lembre, gente, por favor, evite, viu? Por favor, lembrando que as pessoas que têm que viajar são aquelas pessoas que dependem por causa de algum tipo de trabalho e tudo mais. Obrigado, viu, Flávio, pelas informações aqui no nosso Balanço Geral. Túlio Amâncio, volta à tela do Balanço Geral, porque tem captura de animal silvestre. Captura de animal silvestre em Araguari. E é um animal perigoso. Eu tenho medo, tô fora, viu? Agora deixa eu conversar com o especialista. Que bicho foi esse, ô Túlio? Rafa, já vou falar na tal da caninana. A cobra caninana foi essa, famosa aqui na nossa região. 2,5 metros. Sabe onde ela estava, Rafa? No cesto de roupa suja. Isso aconteceu em Araguari, numa chácara a 18 quilômetros do centro da cidade. O pessoal foi mexer na roupa lá, encontrou a caninana enroladinha. Eles foram espertos, não tentaram tirar por conta própria não. Acionaram os bombeiros, que ontem por volta das 10 da noite eles foram até o local e conseguiram resgatar o animal e ele foi liberado ao habitat natural dele, viu, Rafa? O que acontece nesse tipo de situação, e os bombeiros alertaram, é que por se tratar de uma fazenda, o pessoal faz muito trabalho lá em árvores, poda de árvores, de mato. Eles podem ter acabado levando a caninana para dentro de casa sem perceber. E o bicho, apesar, né, de parecer aí
todo bravo e tal, ele tentou se resguardar, se proteger no cesto de roupa suja. Então é isso que acabou acontecendo ontem, mas ninguém ficou ferido, nem os moradores da residência, nem o animal. E a caninana, Rafa, ela não é peçonhenta, mas ela pode morder. Então é por isso que é bom manter a distância e, se acontecer uma situação como essa, fazer como esses moradores dessa casa fizeram, chamaram os bombeiros. Rafa? Cuidado, viu, gente? Por favor. Que é isso? Eu, hein? Imagina um cesto de roupa suja. Imagina você vai jogar aquela roupa suja lá, meu amigo, de repente se depara com... Tô fora, hein?